queria que tu falasse um pouco do teu primeiro contato com o futebol. Macho, meu primeiro contato com futebol foi através do meu pai, né? Que sempre ele gostou de bola, né? E quando eu tinha, acho que uns 3, 4 anos, foi onde eu comecei a entender mesmo sobre futebol, né? Mas eu brinquei com bola e comecei a treinar nos times que tinha aqui na cidade. Aí, até hoje, sempre joguei aqui, por aqui, nas equipes que tinha por aqui. E é o esporte que eu me dedico, né? É o esporte que eu amo, né, mano? Eu acho que a metade da população brasileira, do mundo, né, ama jogar futebol, né? Verdade. Sobre o meu primeiro contato com o futebol, eu creio que foi na rua mesmo, jogando com os amigos, né? Sempre travinha ou jogos marcados, né? E para valer mesmo, assim, categoria de base, eu acho que comecei até um pouco tarde, que foi até no time da Cileite, comecei com 13 anos, e foi lá onde eu tive base, né? Também tinha outro time que tinha aqui na cidade, né, que era o time do Ito. Eu acho que onde a maioria do pessoal que mora aqui na cidade também já treinou no Craques do Futuro, né? Muitos têm lembrança desse time. E eu acho que esse foi o meu primeiro contato realmente com o futebol. Também meu pai também era jogador, né? Jogador amador. Jogou também em alguns clubes de futsal e futebol de campo, né? E creio que também foi por conta disso que eu comecei a jogar bola, né? Outro ponto que eu anotei aqui é sobre as referências. Quem são as suas referências dentro do esporte? Pra mim, né? Eu cresci vendo jogando, eu cresci vendo o Falcão, né? Falando de futsal, referência no futsal, Falcão. No campo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar, né? Ronaldinho Gaúcho é sem palavras, o cara é. O apelido dele já diz, né? Que ele foi pro futebol, que ele representou, né? E o Neymar por ter essa ousadia, esse estilo de jogo aí, que é diferenciado. Ele é muito caçado, né? Muita gente fala mal, mas a gente tem que admitir, o cara joga muita bola. Quando quer, joga muita bola. E a minha referência no futebol são esses três, é Falcão, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Certo. Sobre as minhas referências, eu creio que quando eu era menor, eu não tinha tantas referências relacionadas ao futebol, ao futsal. Geralmente eu via quem estava mais perto de mim, né? Meu pai, meus tios. Creio que inicialmente essas foram as minhas referências, né? Quando eu fui crescendo mais um pouco, eu via que as minhas características se baseavam em alguns jogadores, como Lúcio, da seleção brasileira, Puyol, que era espanhol, né? Nesta, zagueiro italiano, mas nessas posições. Outro ponto que eu anotei aqui é sobre os desafios. Quais foram que tu achou assim os primeiros desafios assim no futebol? Interclasses, torneios, assim, logo os primeiros, assim, que te chamou mais atenção, os maiores desafios. Acho que os maiores desafios, mano, quando eu era, quando eu jogava, né? Quando eu era moleque nas competições, acho que era essas competições que tinha no ginásio, que era o Copão, falando de futsal, né? Era muito disputado e só chegava quem se destacava mesmo. Outro, mas em campo, falando de campo também, que era muito bastante disputado aqui dentro da cidade, era o municipal, né? O municipal era bastante disputado e acho que essa duas modalidades, assim, falando de várzea, né? De várzea, eu quero dizer futebol amador, né? Acho que dentro da cidade aqui do Aquiraz era essas duas competições que era mais importante, né? Ah, minto. Uma também muito importante, até fiz parte, joguei, foi da comunidade, né? Que era representado pelo Joaquim Paiva e o Nego, o Nego não, o Preto, né? Se não me engano, ele tem até uma padaria ali perto do colégio ali, aquele colégio particular ali, Instituto Castro.
Era essas três competições, que era a mais importante dentro da cidade, né? Naquele tempo que eu comecei a jogar. Entendi. Para mim, os primeiros desafios, né, os maiores desafios sempre foram os primeiros torneios, né, que era a interclasse, jogos escolares. Acho que para mim foram esses o meu primeiro desafio, que era um tempo que também tinha um projeto nas escolas, que era o Mais Educação. No caso, sempre havia torneios internos, né? Também como o Copão, como falou, né? Ressaltando o Copão e o Campeonato Municipal também é sempre bem disputado. Quais foram as tuas maiores conquistas, Magno? Assim, que leva assim, para a vida, assim, falando da carreira, né? Assim, várias conquistas que eu tenho. Acho, eu falo assim, maiores ou mais importantes para mim. No caso, que tem mais expressão assim para ti, né? Que teve maior valor. Acho que Copão, pela cerveja. Assim, tem que ser só uma ou pode ser Não, pode ser mais de um. mais de uma. Isso. Eu acho que foi o intercolegial, que era no tempo que tinha mais educação, não sei se tu se lembra. Tinha mais educação e tinha o projeto do segundo tempo, que era organizado pela Loura, que participava de todos os colégios do município, né, da cidade. E a gente foi campeão em cima do colégio acho que foi Instituto Castro o jogo. Não, Instituto Castro não, minto, foi, tô trocando aqui. Foi contra o Tapera, foi Tapera que deu uma confusãozinha lá no final do jogo. Acho que, assim, expressão assim, pela importância do jogo, mano. Não foi nem tanto tão assim grande, né? Uma competição grande, mas assim, pela importância que foi, né? O grupo que foi formado e todo mundo jogava em união, era uma família. Acho que foi esse título aí, intercolegial pelo time da Loura. Para mim, creio que as maiores conquistas que eu tive foram assim de mais expressão, né? Jogos escolares e jogos escolares e um torneio que a gente disputou intermunicipal, né? No caso, já esse jogando, já mais recente, jogando pelo time da igreja, onde foi realizado lá no Oeste de Borba, né? Outra pergunta. Se sente realizado dentro da modalidade? Futsal, futebol? Acho no futebol sim, né? Pela minha infância, por tudo que eu passei já, conquistei, né? Eu não vou estar falando aqui todos os títulos que eu tenho, as coisas que eu já ganhei jogando, porque não vem o caso, né? Mas, assim, dizer que eu tô realizado, tô feliz pelo que o futebol me deu, porque acho que o mais importante que o futebol tem me dado é a lição de um cara ser um ser humano, uma pessoa melhor, né? Ser um cidadão, uma pessoa do bem. E se não fosse o esporte, futebol, acho que eu não tava nem aqui, né? Falando com você. E é isso, né? Futebol pra mim sou realizado assim, hoje na quadra, não digo nem tanto, porque hoje eu tô fora de forma, tem bastante tempo aí que eu jogo, paro, cuido, tô acima do peso, mas assim, aí me sinto realizado assim, desde, por tudo, né? Desde o começo, né? Mas hoje, dentro da modalidade, das galera que vem jogando aí, eu acho que eu não tô na referência, não. Entendi. Querendo ou não, o futebol muda vidas, né? Salva vidas, querendo ou não. Mas, pergunta aqui, eu também me sinto realizado, né, dentro do esporte. Querendo ou não, a gente conseguiu muita coisa. Pra gente que mora numa região metropolitana,
meio que esquecida, né, da região de Fortaleza e tal, a gente se torna referência, querendo ou não. A gente já conseguiu jogar várias competições, cearense, intermunicipais, campeonatos. Para mim, eu me sinto realizado, né, dentro do esporte, consigo conquistar alguns títulos, né, títulos regionais, municipais, estaduais. E, querendo ou não, a gente consegue motivar, né, através disso, outros jovens, né, jovens que vêm de outras gerações, diferente da nossa, já tem uma certa idade e já vem outras gerações após a gente, né? E me conta aí como é que foi a ideia do Atlético, iniciando aí, Essa contando mais. a história do Atlético é bem engraçado, porque, tipo assim, tudo começou, né, no colégio, aquela época que tinha panelinha, cada sala tinha o seu time e tal. Aí a gente, cada bairro, né, tinha um time também que jogava racha. E a gente começou, como foi na época que todo mundo começou a fazer time, né, pra jogar. Aí eu peguei e falei, Jardim, acho vamos formar um time, mano. Mas não era nem na intenção de. A gente nem passava na nossa cabeça que ia ser o que é hoje, né? A gente queria. Na minha cabeça era um time de racha, pra marcar racha, amistoso, pra brincar com os amigos e tal. Mas isso tomou uma proporção tão grande que chegou onde chegou, né? Hoje a gente tem três categorias duas categorias na quadra, três categorias na quadra. A gente tem misturado no campo, tem horário no Live, a gente tem horário na secretaria. Agradeço até os órgãos aí responsáveis por nos ajudar, né? E é isso. Aí o Jardel comprou a ideia, o negócio foi ficando sério, os meninos compraram a ideia, entraram junto com a gente. Aí, macho, vamos arrumar um horário, algum canto pra gente poder treinar. Aí eu fui na secretaria, consegui os coletes, falei com a diretora do colégio, responsável do Ernesto, ela arrumou um horário pra gente. O horário era no domingo, a gente entrava 8 horas, 9 horas e ficava até 11. A gente só tinha esse horário para treinar. Eu também quero até agradecer a galera que é pro treino de domingo, porque é o único domingo que você tem para poder ir à praia, a maioria trabalhava e as galera estavam no treino. A gente chega no começo, foi bastante difícil, porque a gente ia dar treino, chegava para treinar, na verdade, porque ninguém aqui é profissional, né? Nosso intuito maior é formar cidadão, poder ajudar a galera, né? Nesse sonho, né? E a gente chegava para treinar, só tinha eu, o Jardel e o Alex. Não sei nem se ele tá na live aí. O cara vem do Jânio Papeiro, mano. Jânio Papeiro pra treinar com a gente. E é isso, aí não tem palavra não. Eu lembro bem que no começo, bem no começo assim, do Atlético mesmo, na verdade, antes da ideia, a gente não sabia ainda como é que seria isso. Toda a vida que a gente se via, a gente ficou um pouco afastado, né? Não sabia como é que seria esse time, como que seria o projeto e tal. E no início, bem no início, eu pensei que só que seria um time pra gente ficar disputando amistoso, etc, né? Só que, como tu falou, né? Teve esses problemas aí logo de início, né? A gente criou um racha, aí depois conseguimos o horário, né? Compramos uma bola, eu acho. Foi uma bola só. Conseguimos o horário, compramos uma bola e começamos a chamar o pessoal, né? Como tu disse. No começo foi muita gente, aí depois já não foi mais. E, como tu disse, foi reduzindo pessoas. Aí então vamos fazer só um time. Não vai ter mais a fazer um time. Foi daí que começou, né? Lembro que também no início a gente só tinha uma categoria, né? Que era a categoria adulto. E os meninos eram muito novos, né? E a gente já estava ali no início, já passando conhecimento para os mais jovens, né? Que na ocasião era o Alex, o Christian, o Luquinha, os meninos que começaram ali com a gente. Que na época tinha 15 a 16 anos. E eu lembro também que a gente iniciou uma competição, né, lá na Tapera.
no torneio da Lazio Ville, do nosso amigo Orleandro, e foi quem nos convidou, né, a gente jogou até alguns amistosos contra a equipe dele, e foi quem nos convidou. A gente teve uma rodada só do campeonato, a gente conseguiu tentar vitória, mas acabou por conta da pandemia, né? Foi essa pandemia que durou bastante tempo. Fala aí um pouco do que aconteceu na pandemia. Durante a pandemia, né, que aconteceu no mundo todo mundo sabe disso, acho que foi um momento muito difícil para a gente, né, do mundo, né. A gente teve, como não podia ter contato, e logo no começo, né, a gente tava sem treinar, todo mundo parado, aí foi difícil ficar parado, aí a gente não podia, não podia treinar canto nenhum, não podia sair, não podia, aí com o tempo, o dia foi passando, aí começaram a liberar máscara, álcool, aí a gente começou a ir pros treinos, acho que foi na Arena Vitória, né? Na Arena Vitória, separado, todo mundo de máscara. Aí quando começava o álcool gel, treinava ali, terminava o treino, todo mundo colocava suas máscaras e ia pra casa. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi um momento difícil, atrapalhou muita gente. A gente perdeu espaço no Ernesto, onde a gente tinha horário, mudou a direção, a gente perdeu espaço. Mas é aquele seguinte, né? Quando a vida te fecha uma porta, Deus vai abrir uma janela bem maior que aquela porta. E foi onde já deu, macho, e aí? A gente não tinha nem um canto pra treinar. Aí ademais fala com a Cileide, mano, tal. Mas vou falar. Eu falei com a Cileide foi, nos ajudou. Você deu um horário pra gente lá no Ice Dream, aos domingos. Aí, beleza, a gente ficava treinando todos os domingos. Aí, falei, não, vamos atrás de mais. Consegui morar na Areninha também, de terça-feira. Aí as coisas foram fluindo, fluindo. E hoje a gente tem horário na Areninha, de terça-feira. A gente tem na secretaria segunda, quarta, sexta. Também a gente conseguiu na secretaria. Foi difícil, foi contra todos lá. Mas a gente conseguiu. E tem no domingo, né? Domingo lá no ICD, que é de 5 às 8 horas da noite. Eu lembro também no tempo da pandemia aí, onde bem no comecinho a gente marcou, tipo assim, tava reabrindo as coisas, como o Magno falou, né? Reabrindo, só podia andar de máscara, e passar álcool gel e tal. E como o Magno falou, tinha lugares que não podia abrir, a gente conseguiu lá na Arena Vitória, onde tinha o limite máximo de 15 pessoas para a gente poder usar o espaço e tal. A gente conseguiu um jogo contra uns meninos que estavam iniciando também, o nome era Aquiraz, FC, Aquiraz Esporte Clube, eu acho, né? Que era até o time do Pedro, na época. A gente conseguiu levar os nossos jogadores para um amistoso até. E a gente estava em contato com o time dele constantemente, né? Foi aí que a gente teve a ideia de de juntar os dois times, né? Os dois times ali começando na pandemia e tal. A gente teve a oportunidade de jogar na Arena Vitória. Foi lá onde também a gente conseguiu fazer uma parceria que dura até hoje, né? Com a Arena Vitória, juntamente com o Israel. A gente passou aqui mais ou menos uns 2 anos treinando lá. Foi esse período mais ou menos quase da pandemia, na verdade. Foi 1 ano e meio mais ou menos. Foi da metade da pandemia em diante. A gente passou treinando lá. Foi o tempo que a gente perdeu o horário, ficou sem espaço e tal. E a gente fez meio que uma associação lá com o pessoal da Arena Vitória, né? E conseguia treinar. No caso, foi nesse período que a gente conseguiu a expansão do projeto, né? Onde antes era só um time para racha, começou a virar uma categoria de base.
onde a gente tinha o nosso time, que no caso era o time adulto, na época, e junto com os meninos que estavam entrando, foi criando a categoria sub-17 e posteriormente a categoria sub-15, né? Junto com toda a estrutura que a gente tinha. Como o Magno falou, a gente retomou as atividades, né, no futsal, junto com a parceria aí com o pessoal da prefeitura, o auxílio da Cileide, conseguiu um horário pra gente. E a gente voltou a treinar no domingo, né? No nosso horário lá no Laicidrinho. E sobre os novos projetos e sonhos que pensa para o Atlético do futuro? Acho, a gente, como todo mundo, né? A gente tem que sonhar alto, né? Sonhar grande. Porque nosso Deus, ele é grande, né? Ele é Deus do impossível, né? E é muito plano, a gente tem muitas metas aí. Falar algumas coisas que a gente tem em mente aí, é fazer a loja do Atlético, para vender roupa, a roupa né, masculina. A gente também tem em mente fazer fica muita coisa aí agora na cabeça aqui. Mas deixa eu. Buguei aqui agora. Algumas coisas também que a gente tinha de planos, que eu acho que ainda é para. São planos, são projetos que a gente já teve, né? Que no caso é o quê? São as palestras, né? Continuar com os jogos beneficentes. Também tem a ideia da escolinha, também tem que a gente tem em mente, né? De criar. Eu acho que esses são alguns. A loja do Atlético, que eu falei, são alguns projetos que a gente precisa manter, né? E precisa iniciar a criar, né? Por exemplo, as palestras. A gente teve, no período também da pandemia, a gente teve palestras também. A gente teve a palestra com o Erickson, né? Foi um ex-jogador de futebol. Ele se disponibilizou para a gente e deu a palestra. Teve jogos beneficentes, né? A gente teve vários jogos beneficentes, que também era uma das metas do projeto, lá no começo, quando a gente planejou também. Quando a gente viu que ia tomar uma proporção maior, a gente pensou, não, vamos pegar as influências que a gente tem e começar a ajudar as pessoas. E graças a Deus, foram aparecendo oportunidades, né, para que a gente possa voltar a fazer esses jogos beneficentes, né, tentando ajudar o máximo de pessoas possível que a gente possa. A gente fez jogo beneficente para ajudar nosso amigo Alex, nosso amigo Erinaldo. A gente fez jogos beneficentes de Natal, no caso. Se Deus quiser, a gente vai fazer esse ano também. E nos próximos anos, né? Mais alguma coisa aí que tu lembra? Falta que tu anotou aí? Não entendi. Os pontos que tu anotou, falta o que? No caso certo. É, e o último ponto, né? Só para descontrair mesmo. Para tu montar a melhor equipe que tu já jogou. Desde o goleiro, no caso, tu vai preferir montar de futsal ou de futebol? Vou te dar essa colher de chá. Acho assim, melhor equipe que eu já joguei, né? Vamos Tu vai começar. querer montar uma equipe de futsal ou uma equipe de futebol? Não, eu vou montar, eu faço o seguinte, eu vou montar um time de futsal. Futsal, Certo, não, de futsal. certo, Pra colocar todo mundo, né? certo. Eu acho que o Guilherme tá na live aí, tá assistindo. Mas não cheguei muito a jogar muito com ele assim no mesmo time, né? Já joguei muito com o Luquinha. O Luquinha aqui da Gruta, corta o cabelo aqui, todo mundo conhece. Aí começou pelo Luquinha, Luquinha no gol. Aí a zaga, Jardriel, Certo. outro, outro na zaga, deixa eu ver aqui. Dá essa moral pra ele, Daniel.
Vou dar uma moral pra Ele vai ele. estar só o dia falando, viu, agora? Daniel, tinha na live aí, Daniel. Eu dar essa moral pra tu. Aí outro também, o H10, tá lá junto com a gente aqui. O Claudinho, quem conhece o Claudinho? Claudinho também. O Bruno, né? O William. E eu, né, mano? Agora também outro cara que jogava com a gente, que hoje, pra mim, é um dos melhores dentro da cidade aí, né? Que é o Nen, jogava com a gente. Na época ele era franzino, bem magrinho, pequenininho, mas já dava trabalho já mostrava que ia jogar muita bola, né? E o Nen também. Esse é o time que eu escolho aí, que eu faço. Isso aí. Beleza. É, vai ter uma briga, mas vou ter que fazer, né? Vai ter uma briga aqui, mas vou ter que fazer. Vou Ah, montar um time. Eu vou peraí, montar. não posso Né? deixar esse cara de fora, mano. Não posso não. É Quem? O Sebastião, né? Posso deixar de fora não, o Sebastião também. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mais um jogador faz um time de fute 11. Ó, mais um jogador fala o time do quê? Fute 11. De fute 11, com 11 na linha. Pronto. Vamos fazer fute 11. Botar mais um. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui. Botar o meu primo, Doguinha. Pronto. Fechou. Certo. Pronto. É, vou montar. Vou também fazer um time, mas só de futsal. É a modalidade que eu mais gosto. Né? E vou incluir aqui quem mais eu gostei de jogar, né? Quem mais eu gostei de. Tinha mais intimidade, né? Dentro de quadra, que eu pude jogar. No caso, no gol, Guilherme. Acho que ele vai estar na live aí, certo? Dá essa moral pra ele. O Bruno, também, de fixo. O Magno, né? Na ponta direita. Na ala direita, né? Na ala esquerda. Na verdade. É, na ala esquerda, Willam. De pivô, Claudinho. Pronto. Pra mim, esse time não precisava mais de nenhum jogador. Futsal. Quarteto é isso. Guilherme é puxa-saco. É, esses foram alguns dos pontos, né, que eu anotei aqui. Creio que esse é o primeiro episódio, né, do Papo Resenha, do Atlético. Tentar fazer mais, trazer mais pessoas, né, e colocar o projeto para frente. Tem alguma coisa aí que fala? Não, se a galera quiser participar aí, fazer uma pergunta, está aqui para responder. Pode mandar aí. Se tiver alguma Uma pergunta aí, pergunta, galera, pode mandar que a falar gente vai sobre estar esporte, respondendo, né? tá? Hoje está jogando Fortaleza e Atlético Mineiro, né? Apesar de eu ser Ceará, mas tem que reconhecer que o Fortaleza está jogando bem. Passa o primeiro turno lá na série, lá embaixo, lá na zona, né? Primeiro turno quase tudo na zona. E agora o segundo turno, o Fortaleza recuperou e tá brigando aí pro acesso a Libertadores, né? E o Vozão, quando a fase é ruim, aí não dá certo. O Luiz Otávio roubou debaixo das traves. É assim mesmo, né? O zagueiro não tem aquela qualidade que um atacante. É isso aí. Mas eu creio que era até o que eu ia falar, né? O futebol é bem isso, né? Que é bem imprevisível. Uma hora tu tá bem, outra hora tu tá mal. Como também na carreira de jogador, tu pode estar brilhando, daqui a 6 meses tu já é esquecido, ou menos, né? Tu pode É ser o verdade. melhor da tua cidade, quando tu chega em outra cidade, já tem outro time, outro jogador, outra situação melhor do que tu pensava, Mas outra situação. uma coisa que eu percebi, mas que assim, tipo assim, o Fortaleza tá bem, né? Aí o Ceará, parece que aquilo ali afeta o Ceará de uma maneira. Aí, quando o Ceará tava bem, o Fortaleza nem ligou, tava lá na zona lá embaixo, né?
conseguiu, tá aí, ó, brigando. E o time de Fortaleza, velho, é um time que os caras jogam com vontade, mano. Jogam com raça. Aí o Robson até capacitada levou, mano. Depois que levou a capacitada, o cara. Mas, E, brincadeiras à ele tá parte, né? cobrando aí, ó. Ele tá cobrando aí, ó. Que ele tá dizendo que era pra estar na lista aí, ó, de uma das duas listas. Eu jurei mesmo, aí. Não, mas é que o meu time, né? Eu coloquei mais a galera aqui da, do bairro, né, mano? Que a gente cresceu jogando junto, né? A Yuri também, né? Começou no começo com a gente. O Yuri também treinava junto com a gente. Agora é barbeiro, né? Quer saber de cortar cabelo. Mas é isso aí. Se quiser É, aparecer, tá aberta, essa porta lá tá aberta. sobre a situação aí dos times aqui da região, né? Eu creio que é a pressão, né? Como tudo aqui no Brasil, todos os times do futebol têm rivalidade um com o outro. Em todos os estados do Brasil tem rivalidade. E aqui não vai ser diferente, né? Quando o cara não tá bem, o torcedor do Fortaleza vai lá, zoa o pessoal do Ceará. O Fortaleza não tá bem, o pessoal do Ceará vai lá e zoa. Mas eu creio que hoje o futebol mudou, né? Como a gente está até comentado antes, tudo é planejamento, né? Tá, a gente via que os dois times eles focaram nas competições internacionais, né? E acabou não, não batendo a meta, né? A meta do Ceará era uma, a meta do Fortaleza era outra, e acabaram que não bateram a meta. Mas eu acho que seja uma coisa do futebol. A gente, como eles, né, a gente também precisa planejar os próximos passos para que a gente possa chegar longe com os objetivos, né? E vai colher o que plantar, né? O que planejar e o que fez para chegar até o objetivo. Eu acho que Mas hoje em dia também o futebol tá ficando chato, né? O cara às vezes faz o gol, não pode nem comemorar. Eu sei que o VAR veio aí pra ajudar, né? Mas às vezes acaba atrapalhando. Os times grandes lá é muito favorecido, entendeu? Ceará, Fortaleza não joga lá fora. Os caras botam a mão. Muito jogo o Fortaleza podia ter ganhado e os caras botaram a mão, entendeu? Porque é um time do Nordeste, é um time de mais baixo, né? A renda mais baixa. O Ceará também. Teve um jogo aí do Ceará que o Ceará ganhando o jogo, o juiz foi, puxou o jogo pro outro time, deu pênalti. Querendo ou não, isso prejudica, mas são pontos que lá na frente vão fazer falta. E hoje tá fazendo falta pro Ceará, né? O Ceará precisa estar numa situação complicada, né? Mas eu, como torcedor, acredito que o Ceará consiga sair dessa, consiga permanecer na Série A, né? E os dois estando na Série A é bom pra gente, pô. É bom pra nosso estado, é bom pra nossa cidade. Os jogos vêm pra cá, os caras vêm pra cá, abastecem no posto, compram em restaurante, entendeu? É, aluga as pousadas e tal. Todo mundo sai ganhando, né? eu creio que também eu creio que o futebol está mudando, está ficando realmente, usar até a expressão que tu usou, chato, também porque eu acho que muito no Brasil, principalmente, querem copiar muito os europeus, né? Principalmente questão de tática, de técnica, etc. Querem copiar coisas que eu discordo, né? Por exemplo, goleiro sair jogando com os pés, zagueiro sair tocando a bola, ter que driblar. Às vezes não é a característica do time, não é a característica daquele jogador que está no dia ali. Às vezes o jogador não está bem. E tudo isso conta dentro do futebol. E a gente viu até nas últimas Copas do Mundo aí que tá muito igual. Antes o Brasil entrava no jogo contra algum europeu, sempre era superior, né? Hoje está muito igual. E o brasileiro, em vez de se diferenciar, né, as equipes brasileiras, em vez de se diferenciar, né, usando a ousadia, o drible, a individualidade, quer se igualar aos europeus, entendeu? Eu acho que está mudando muito nesse sentido aí, de querer ser igual aos europeus, nas potências. Mas assim, em termos de futebol, mano, eu sei que na Europa, né? Os caras são. Nós podemos dizer, o espelho lá é melhor, né, mano? O cara ser visto lá. Lógico que na Europa,
cara é, né? Tá entre os melhores, né? Depende da equipe que ele tiver. Mas aqui o Brasil, mano, o futebol do Brasil é muito forte, mano. É um futebol muito rápido, os caras são muito. Você pode prestar atenção, você assiste um jogo da Inglaterra, da Itália, campeonato francês, os zagueiros, mano, eles vêm até o meio do campo, mano. Vêm até o meio do campo, tabelando a bola ali, tocando, os caras dão lançamento pros atacantes lá na frente. Aqui no Brasil não, o zagueiro tá com a bola, o atacante já tá mordendo em cima, mano. E se vacilar é gol, entendeu? É isso, mano. Ah, eu acho que é isso que o Brasil quer imitar dos caras lá, que eu quero que acabar atrapalhando a gente aqui. Eu acho que o único time que faz esse jogo bem, mano, aqui hoje no Brasil é o Palmeiras, né? Gustavo Gomes joga muito bem nesse estilo de jogo. Recebendo a bola ali na ponta, com um lateral mais pra dentro. Consegue aquele passe no fundo e o cara bota a bola onde quer. Pra mim, hoje ele é um dos melhores zagueiros que atua aqui no Brasil, né? Eu creio que está mudando muito também, né? Por conta também dos técnicos, né? Veio muito técnico da Europa para cá e ele tem uma forma também do brasileiro jogar. E, em certo ponto, eu creio que isso é errado, né? Por exemplo, teve agora a final, Corinthians e Flamengo. Teve muito combate técnico e tático, né? Muito combate técnico e tático. E querendo ou não, também, quem citou, né? O Palmeiras é referência nisso. Eles trabalham muito com a tática, tipo assim, eles usam muita tática. Uma hora tá jogando com três zagueiros, outra hora já não tá. E vai mudando. Tanto que a final, por exemplo, do Mundial, disputou de igual para igual, assim, né? Muito Sim, baseado. eu já completou aí só um pouquinho. A gente tem que fazer isso aqui mais vezes, entendeu? Trazer convidado, a gente tentar se organizar para comprar um tripézinho para poder gravar a live e tal. Sim, sim, vai dar certo. E colocar para frente, vamos fazer essa live aí falando sobre futebol, né? E eu creio que essa ideia dê certo, porque dentro da cidade hoje eu acho que ninguém faz isso, né, mano? É, No meio da gente se comunicar com as pessoas, né? Saber o que sim. elas querem saber da gente, ou do convidado, ou de quem. Outras coisas que estão acontecendo aí no futebol. Eu acho que seria bom, viu? Uma boa ideia isso aí. No caso, sempre foi uma ideia nossa, né? Querendo ou não, a gente sempre busca se diferenciar, né? E com o avanço da tecnologia, a gente vai usar ao nosso favor, né? E a meta é essa, chamar convidados, referências para a gente aqui na cidade, referência, quem sabe, jogadores, profissionais que trabalham na área, jornalista, né? Alguém que trabalha na área do esporte, que possa passar também um pouco de conhecimento para a gente, né? Querendo ou não, a gente vai evoluir muito com isso aí. Show? É isso aí, né? Então, vamos estar encerrando a live, certo, pessoal? Se Deus quiser, na próxima segunda-feira a gente vai voltar com esse projeto e do Papo Resenha com o Atlético. Beleza? Fique com Deus. Boa noite a todos. Deus abençoe, viu? E não é para sair de casa ninguém. Valeu, pessoal. Até mais. Ei, ei, segunda-feira tem de novo, né? Segunda-feira. Ficar Sim, fazendo toda segunda. a gente vai marcar aí de novo. Certo? Toda segunda. Ah, um aviso muito importante. Diga aí. Amanhã é terça-feira, viu? Depois é quarta, depois é quinta. Beleza, valeu. Valeu, valeu. So anytime you stop me, you want your rock up, rock, I know.